Olá, amigos e amigas internautas. É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje para fazer o nosso primeiro programa Ondas da Paz, direto dos estúdios da TV Harmonia, nesta nova fase que nós estamos iniciando aqui na Fundação La Harmonia e no Centro Espírita Harmonia. É realmente uma satisfação muito grande poder me dirigir a você nesse momento para interagirmos, trocarmos ideias e construirmos essa nova fase da TV Harmonia. E para esse nosso novo momento, para essa nova fase, a gente trouxe aqui convidados para fazer esse nosso programa junto com vocês e discutir um tema que está borbulhando no movimento espírita, que está borbulhando na sociedade e sendo discutido pelas pessoas, que é a interrupção da gestação dos fetos anencéfalos. Então eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente, primeiro a nossa amiga Andréa, boa noite. Saudar os nossos internautas, os amigos que acompanham aí a nossa Web TV Harmonia. E ela é jornalista, colaboradora aqui da TV Harmonia. E o nosso querido amigo Fernando, que é palestrante, médico e trabalhador aqui do Centro Harmonia, e vai estar com a gente interagindo, trocando ideias para que a gente possa trazer a nossa visão, a nossa contribuição a esse tema que está realmente mobilizando o pensamento e a discussão hoje na sociedade. Dentro do olhar da medicina, o que é que nós podemos chamar de um feto anencéfalo? Acho que seria interessante no primeiro momento a gente entender bem o que significa essa anencefalia, porque me parece que há uma confusão já nessa primeira definição. Olha, o que acontece? A anencefalia é uma das malformações congênitas a qual, lógico, o embrião humano está exposto. Quando vamos olhar mais ou menos isso, a anencefalia está associada a um conjunto de malformações relacionadas a um defeito do fechamento do tubo neural. E o que é que vai acontecer? Basicamente, 50% desse defeito de fechamento do tubo neural vai ser a anencefalia. A anencefalia é onde não há, então, fechamento do tubo neural e não há, então, o desenvolvimento dos hemisférios cerebrais e, lógico, da córtex que estaria ali contida. Só que vamos ter uma relação entre a anencefalia, que é esse estado, e os estados intermediários que a gente poderia entender como acrania e merocrania, aonde você não tem a presença da calota craniana, o fechamento da calota craniana, contudo, há resquícios rudimentares ainda de cérebro, certo? Dos hemisférios cerebrais, e por isso, então, não seriam considerados como anencefalia. A grande discussão que ocorre até em cima desses aspectos são descrições de fetos que conseguiram, então, nascer e manter-se vivo por mais tempo. O que normalmente vamos descrever é que o ser anencéfalo, ele normalmente você vai ter que 75% das gestações de anencéfalos não chegam a termo. Só 25% delas que vão chegar a termo. E dessas, a maioria vai viver por horas, certo? E normalmente depois vem a óbito. Contudo, há algumas descrições que vamos notar aonde alguns fetos levaram mais tempo vivo. E temos no Brasil, por exemplo, 2 casos. Um de uma criança de 1 ano e 8 meses, que depois de 1 ano e 8 meses que ela veio a falecer, e a outra ainda viva, de 2 anos e 4 meses. Aonde o que se interpreta nesse caso é que, na realidade, o diagnóstico não era exatamente anencefalia, mas o diagnóstico de merocrania. Uma situação ainda há resquícios, então, de cérebro e, por isso, a manutenção da vida. O diagnóstico especificamente da anencefalia pode ser dado a partir da 12ª semana, com a dosagem da alfa-fetoproteína, ou então com a PECOM e com o ultrassom, mostrando então a ausência da formação dos hemisférios cerebrais nesse momento. Contudo, isso você vai ter entre a 21ª e 26ª semana algo como elemento definitivo, que vai então estar com esse diagnóstico fechado em cima disso. E o aspecto da onde se baseia para definir, então, o anencéfalo como um natimorto é porque nós utilizamos um critério muito parecido quando o indivíduo não tem atividade cortical. Então, entendemos isso como morte encefálica. E, a partir daí, por exemplo, desligamos instrumentos naqueles que estão sob suporte avançado de vida.
Então, da mesma maneira, a ausência a ausência dos hemisférios, a ausência da córtex cerebral, como se ele estivesse no estado, então, idêntico. E aí, então, seria, de fato, o natimorto ali presente. Agora, lógico, uma das perguntas é como é que ele ainda nasce, respira e fica algumas horas. É porque, quando vamos analisar a estrutura neurológica responsável por isso, é o tronco cerebral, que ela vai estar controlando, então, os reflexos neurovegetativos, aonde isso vai ser possível, mesmo sem a presença da córtex, que é a córtex que vai nos levar à possibilidade de uma vida de relação. Então, os aspectos que se questionam, tanto que o próprio CFM, quando se posiciona a favor do Supremo, ele descreve um prazo de 60 dias para definirem de maneira nítida quais serão os critérios para definir, de fato, a presença de anencefalia, e não essas situações como a merocrania, onde você tem, então, atividade cerebral, mesmo que rudimentar, e aí, então, não estaria enquadrado na definição do Supremo e nem na concordância do CFM. O que você está colocando aí, talvez minha amiga tenha alguma pergunta, mas queria só colocar. Me parece que o que ele coloca aí é que já existe uma situação onde já vai haver uma dificuldade de identificar o caso previsto no Supremo. Já há uma zona, não é uma coisa objetiva, simples de definir. Talvez até como essa questão da cota racial, né? Se você é negro realmente ou não é moreno. Nesse caso, iria demandar exames mais específicos, doutor, além da própria ultrassonografia, a dosagem da fetoproteína? Não. O que acontece é que é o seguinte, como mesmo a merocrania, ela também é uma patologia rara e não compatível com a vida, e que vamos definir, ou seja, que essa vida de relação é bem limitada, o que é que eles tendiam a interpretar? Tudo como se fosse anencefalia, mas não diagnóstico preciso. No momento que a lei determina que é possível se possibilitar aos pais escolherem, porque não está havendo uma imposição da interrupção da gravidez, mas dando aos pais a possibilidade de escolherem pela interrupção ou não, é preciso que, então, o diagnóstico seja fechado de maneira exata. E aí, lógico, é preciso que sejam feitos os exames com todos os critérios dos ultrassons, comprovando que, de fato, não há formação dos hemisférios nem córtex cerebral naquela criança. Doutor, no caso específico que o senhor citou, de uma criança que ainda está viva, inclusive, e eu tive a oportunidade de acompanhar esse vídeo pela internet recentemente, os pais citam alguma coisa, se eu não me engano, com relação à drenagem de líquido no cérebro dessa criança e tal. Isso não seria um caso de hidrocefalia? Existe alguma relação entre hidrocefalia, anencefalia, enfim? O que é que vai acontecer? A anencefalia é algo, ou seja, uma patologia bem específica. A hidrocefalia seria o quê? O aumento da quantidade de líquido dentro dos ventrículos cerebrais, porque você tem os ventrículos preenchidos por líquido. Qualquer coisa que cause obstrução nessa drenagem pode ocorrer isso. A hidrocefalia, lógico, é uma das complicações que pode haver dentro desse tipo de comprometimento, mas o que a gente vai estar analisando especificamente não é essa correlação, porque não é a correlação entre esses dois elementos. O que é que tem surgido tanto como ponto crítico de discussão? É que se há resquícios de tecido cerebral que possa, então, dar a esse ser essa capacidade de uma vida de relação, mesmo que rudimentar, aí é que vamos nos prender aos aspectos de que o espírito, mesmo nessa condição, tem a aprender com aquela experiência de vida. Esse é que é o ponto. Agora, o que é que a gente precisa interpretar? É que eu acho que quando a gente vai olhar esse cenário, então, da permissão da interrupção da gravidez, temos que ver qual é o cenário disso no nosso país. Temos dados, ou seja, catalogados de maneira bem concreta e publicado, que são os dados de um trabalho de um levantamento de 2005, que foi a ONG Aborto Brasil, que eles encontram naquele ano um total de mais de 1 milhão de abortos no ano. E quando eles fazem a correlação entre abortos e nascimentos, é um aborto para cada 3 nascimentos. Ou seja, em nosso país, a ilegalidade do aborto está longe de proibir que ele aconteça. Então, na realidade, se o proibir da lei será para que o aborto não aconteça, isso não vai ter grandes efeitos. Porque hoje, alguém com feto plenamente normal já faz. Se você colocar 1 e 3, juntar tudo, vai ser 25%.
Então, ou seja, alguém com uma criança com malformação, um feto com malformação, se ele quiser optar pelo aborto, isso não é nenhuma grande dificuldade. A grande dificuldade que está se buscando é de que ele possa fazer isso de forma segura. Porque o que nós vamos ver é que quando a gente analisa esse percentual de abortos, ele vai ter uma distribuição que aumenta muito nas áreas mais pobres e mais carentes. Onde há, além da questão do aborto, que lógico é uma lesão quanto à vida do feto, mas também põe em risco a vida da mãe. E quando você vai pegar, então, a faixa do nosso país com a melhor condição econômica, as pessoas com a melhor condição econômica, essa incidência cai significativamente, assim como a relação de risco. Então, o que é que a gente vai estar avaliando? É que justamente, se você pega aqueles pacientes que o diagnóstico seja efetivo de anencefalia, certo? Você teria, então, a ausência dessa atividade de córtex cerebral, mesmo que rudimentar, e aí, então, essa questão de se esse espírito nesse corpo estaria tendo essa experiência de vida ou não. Esse é que é o ponto. Então, a gente vai se reportar as duas questões básicas do Livro dos Espíritos, que faz o levantamento desses aspectos. Essa questão é bastante complexa e, para mim, gera uma série de dúvidas mesmo, de questionamento. O senhor está se referindo muito ao aspecto do feto, né? Dessa criança, dessa promessa de vida, do espírito e etc. E eu, como mãe, eu me coloco também no papel da mãe. Como é que se trabalha a cabeça de uma mãe que está gerando uma vida, que está gerando um ser que ela sabe que vai ter que se despedir dele dentro de poucas horas? Como é que se dá essa interação dessa mãe com esse feto que está dentro do seu ventre? Ela consegue se comunicar com ele, porque durante toda a minha gravidez eu me comunicava com minha filha, eu trocava palavras de carinho, de afeto, e li, inclusive, que isso deve ser feito, porque a criança sente, a criança percebe, a criança, de certa forma, ela se apropria desse sentimento de carinho para com ela. E no caso de uma mãe que está gerando uma criança que ela sabe que não vai ter vida, e que ela não tem certeza, inclusive, se ela está percebendo esse sentimento de carinho por ela, como tratar isso, sobre esse aspecto? Um dos aspectos é que a questão do trauma psíquico vai ocorrer com a mãe, haja interrupção ou não da gestação. Por isso que eu acho que uma das questões que precisaria ser discutida é que estamos discutindo apenas o feto anencéfalo. Estamos esquecendo de uma questão muito mais ampla do que isso. Ou então discutindo apenas se aborta ou não aborta. Num país como o nosso, que essas proporções, como eu descrevi anteriormente, são essas, na realidade, se a gente for discutir o aborto ou não aborto, temos que fazer uma discussão muito mais ampla. E aí é que eu me reportaria as duas questões do Livro dos Espíritos, onde você vai encontrar o quê? Onde na 356 ele descreve que há, então... Se você me permitir, até eu vou ler aqui para os ouvintes não, para os nossos espectadores, internautas, a questão 356 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona: há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? E a resposta dos espíritos é: sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, antes mesmo que você faça a sua colocação, Fernando, a gente vê claramente aqui que, do ponto de vista espiritual, o aspecto relevante aqui, primeiro se discute uma experiência. Uma experiência para um espírito que vai vir ou não estar num corpo físico que vai ser formado, e uma experiência para os pais, para aquela família que vai passar por esta vivência de ter um ser que pode ter a ele ligado um espírito ou não, porque aqui no Livro dos Espíritos, como Kardec questiona os espíritos, e os espíritos colocam, há a possibilidade, de fato, de que um corpo se forme e não se ligue um espírito a esse corpo. Se isso acontecer, é como os espíritos colocam, ele será um natimorto, ele não vai ter a vida, a vida não vai prosperar porque não há um espírito ligado. Então a questão da anencefalia, ela aparece como chave nesse ponto, no seguinte aspecto: o espírito
de um feto anencéfalo, há um espírito ligado ali ou não há um espírito ligado? Aí, a partir daí, a gente vai chegar tanto à experiência do espírito, como vamos chegar também à experiência para a família. Que sempre, para a família sempre vai haver uma experiência. Mas para o espírito, eu queria primeiro pegar esse ponto com você. Eu vou lhe responder quanto esse ponto, mas eu acho que isso que você termina nessa questão é crucial. Primeiro é o seguinte, nós não temos nenhuma situação onde a gente tenha 100% das respostas positivas ou negativas. Nós até estatisticamente usamos normalmente a coisa que se chama de curva de Gauss, e normalmente o que está dentro de 95% de possibilidades é que vamos entender como verdade, certo? E o que não, como não verdade, não querendo dizer exatamente que aquilo seja só um sim ou não. Isso é importante, porque o que é que nós vamos entender? Quando ele descreve que nesses casos do natimorto a experiência ela é necessária para os pais. Quando nós falamos então do espírito, vamos entender a encarnação como a possibilidade de aprendizado e crescimento do ser. Quando vamos então analisar desse jeito, ninguém leva exatamente a um contexto de crescimento, de ampliação de consciência por imposição de uma lei. Não é a imposição de uma lei que determina isso, mas o contrário, como fazer com que a abordagem desse contexto, ela propicie essa experiência de crescimento e aprendizado por quem está passando com aquilo. Então, o que é que nós vamos ver? Entendendo dentro da questão, vai haver situações em que não há espíritos naquele corpo. Como a gente descreve, olhando estatisticamente, 75% não chegam a termo. Então, esses 75% poderiam estar dentro dessa descrição de não haver um espírito vinculado ali. Agora, qual é a experiência que aqueles pais estão passando? Como é que eles vão estar elaborando essa questão do significado da vida e do livre-arbítrio? Porque se nós formos olhar, literalmente é nesse ponto onde vai se fechar a decisão dessa questão. É a experiência do que é lidar para consigo com o significado da vida e com o livre-arbítrio. Então, o que acontece? Pelo que já está descrito aí, o que a gente poderia entender é que há corpos que não têm espírito. É em 100%? Não. Há corpos que podem ter espíritos e aí ocorrer o nascimento com relação a isso. A lei, quando ela descreve que é dar a possibilidade dos pais escolherem, eu acho que nesse sentido, o que a gente precisaria trabalhar e como é que está a cabeça, principalmente dessa mãe, lógico, mas dos pais. Porque o que é que adianta você impor uma lei se você não dá o suporte que é necessário para isso? Porque na condição quanto ao feto, nós não temos como poder dizer em 100% dos casos aonde há ou aonde não há. Partindo do princípio da ausência da construção hemisférica, da ausência de córtex, vamos entender como não havendo. Certo? Como a gente descreve, que é o pensamento como alguns usam, pensando quando acontece com a morte cerebral. Ali não teria mais nada conectado, né? Porque houve a desconexão nesse sentido. Então, agora, se a gente puder ter 100% de certeza, eu acho que é um dos cuidados, quando você busca, então, criar critérios diagnósticos mais efetivos, é para amarrar-se de que a ausência dos hemisférios, então os hemisférios cerebrais e de uma córtex, esteja relacionada de fato com essa possibilidade de não haver espírito ali naquele corpo. Você veja que tem um texto, Fernando, que está circulando, né, no movimento espírita, muitas pessoas com esse processo desse debate, e eu até trouxe aqui para pegar umas pescas, né, e muitos receberam, eu recebi no meu e-mail, nesse texto, e depois eu descobri na internet, pesquisando, que ele estava disponível lá no site, trazendo essa questão de uma possível relato, né? A gente não tem como comprovar se esse relato aqui é verídico ou não, mas ele tem uma certa coerência de uma experiência de um casal que teve realmente a constatação no exame de que o feto ele era anencéfalo, e eles procuraram um centro espírita e eles foram orientados, né, em relação a essa questão, e eles decidiram, a decisão dos pais, de manter a gestação. E o que aconteceu? A criança nasceu, ficou vivo por, acho que 2 semanas, mais ou menos, faleceu como era esperado. E tempos depois, né, numa reunião mediúnica nesse mesmo centro que esse casal frequentava,
Aí há o seguinte relato, né? Na verdade, esse aqui só vou ler só essa parte. Quer dizer, há um espírito de uma criança que deseja se comunicar. Que os médios facilitem o trânsito psicofônico, Boa noite, meu nome é Shirley e venho abraçar papai e mamãe. Quem é seu papai e sua mamãe? São aqueles dois, disse apontando João e Maria. Seja bem-vindo, Shirley, é muita paz. O que é que você tem a dizer? Muita paz, né? A cara de centro espírita, é muita paz. Né? Aí já sabe logo que está no centro espírita. Quero agradecer a papai e mamãe todo o amor que me dedicaram durante a gravidez. Sim, eu era aquele anencéfalo. Mas você está linda agora, graças às energias de amor recebidas, graças ao Evangelho no lar, que banharam o meu corpo espiritual durante todo aquele tempo. Como se operou essa mudança? No caso, perguntaram ao Espírito. Tive permissão para essa mensagem pelo alcance que a mesma poderá ter sobre outras pessoas. Eu possuía meu corpo espiritual muito doente, deformado pelo meu passado, cheio de equívocos. Fui durante 9 meses envolvida em uma luz, uma verdadeira cromoterapia mental, que gradativamente passou a modificar meu corpo astral, perispírito. Os diálogos que os meus pais tiveram comigo, lembrando aqui, os diálogos que meus pais tiveram comigo, foram de uma intensa educação pré-natal que muito contribuiu para o meu tratamento. Eu espiei no verdadeiro sentido da palavra. Espiar é como expirar, colocar para fora o que não é bom. Eu drenei as minhas deformidades perispirituais para meu corpo físico e fui me libertando das minhas deformidades. Como meus pais foram generosos, meu amor por eles será eterno. Por que estás na forma de uma criança, já que te expressas tão inteligentemente? Perguntou o doutrinador ao espírito. Porque eu estou em preparo para o retorno. Dizem meus instrutores que tenho permissão para informar. Meus pais têm o merecimento de saber. Devo renascer como filha deles. Normal, talvez no próximo ano. Após 2 anos, renasceu Shirley, que hoje é uma linda menina de olhos verdes e cabelos castanhos, espírito suave e encantador. Está aqui na mesa e no movimento espírita esse e-mail está circulando. Aqui nós temos claramente uma situação em que o espírito estava ligado. Então, tecnicamente isso... Tecnicamente que a gente vai entrar é possível? em algumas discussões. Primeiro... Porque tem um cara de espírita na dúvida recebendo isso aqui. Tem uma das questões que as pessoas vão defender é que o Estado tem que ter laico. E nesse sentido, então, aí aquilo que a gente usa como fonte de resposta para a gente, para o outro não ter valor nenhum. Agora, eu acho que algo que é significativo é o que você descreve. Primeiro, alguns questionamentos que podem ser trazidos. E, por exemplo, será que de fato não era anencefalia? Porque, ou seja, quando já se vê como essas condições são também condições limitantes, tende a se dar o diagnóstico daquilo sem ter todos os critérios direitinho amarrados. Mas eu acho que não é isso que está dentro dessa questão. Veja só. No momento em que um casal, uma mulher, está com a gestação de um feto anencéfalo, se ela tem essa capacidade de gerar essa energia materna extremamente acolhedora, uma energia rica de amor, ou seja, o que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo um campo vibratório que é extremamente rico para ela, para os espíritos que estejam ali próximos, independente de estar naquele feto vinculado ou não, um espírito. Então, se ela desenvolve aquele sentimento de amorosidade por um ser que está chegando, como aquilo seria representativo para os pais, como coloca a questão 356. Veja que ela irradia um halo de amor que está aceitando aquele ser, independente dele ter uma sobrevida ou não. Esse sentimento, ele é extremamente rico e valoroso. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. Certo? Aonde, sim, ou seja, essa crença não exista e a gestação seja mantida às custas de revolta, angústia, desespero. Então, ou seja, esse tipo de elemento gera que padrão vibratório, o que ela agrega em que? Então, aí iríamos para um segundo nível de discussão. Então, eu acho que dentro do abraço da crença espírita, como diria, tendo um filho em gestação que fosse anencéfalo, manteria a gestação até o seu final.
Porque esse elemento que é de provação para os pais vai dar um sentido muito amplo para essa discussão, é de que qual é o significado da vida? O significado da vida, então, vai além apenas de uma existência corpórea, e vai além da sua existência, Claro. certo? Se você está sob aquela experiência e você é capaz de gerar esse sentimento materno, acolhedor, que é capaz de, então, reconstituir, consolidar, então, um olhar para a vida que vai além do limite apenas da existência física, ele é extremamente enriquecedor. Aí eu acho que a gente talvez seja forçado a entrar numa discussão mais ampla dos padrões no qual está inserida a nossa sociedade atualmente. A gente vive numa sociedade extremamente individualista, egoísta, imediatista, acima de qualquer coisa, que muitas vezes as pessoas não estão mais acostumadas a lidar com a frustração, com o sentimento de perda, com o sentimento do contraditório. Então, eu acho que isso é um fator que talvez esteja sendo levado muito em conta. As pessoas hoje não aceitam a tristeza como um estado de espírito, como um estado de natural e inerente a qualquer ser humano que passa por alegrias e por provações. As pessoas se autodenominam logo depressivas ou bipolares e procuram antidepressivos e coisas desse tipo. Será que também não tem um pouco disso nessa questão? Eu acho que a mãe ou o pai, a família não está pronta para sustentar talvez esse sentimento frustrante de não poder fazer o enxoval mais lindo, preparar o melhor quarto do mundo e saber que vai ter o filho mais lindo, mais amado e mais querido, não saber lidar com essa frustração da volta para casa, do berço vazio. Né? Há uma cultura do enquadramento à perfeição no sentido pior da palavra, né? Porque a perfeição é uma meta importante para todo mundo. Vamos melhorar. Mas hoje em dia a perfeição ela está engessando, por exemplo. Então, a pessoa não sabe viver uma experiência frustrante, ela não está preparada para viver uma experiência que necessariamente não vai ser a melhor coisa, incorporando isso como... Me permita lhe interromper. Eu conheço uma amiga que ela me disse taxativamente, Deus queira me perdoar, mas se eu souber que eu estou gerando um filho com síndrome de Down, eu não tenho estrutura para segurar. E eu tiro. Pois é. Eu tiro. Que é um nível de discussão, né? Ainda muito mais amplo que a gente... Nem vai entrar por aí, né? são 3 programas. Né? Então, né? Aí é mais complexo. São pessoas que... É uma pessoa que está dizendo que não tem condição de lidar com um ser diferente. Ponto final. Diferente, que exige cuidados diferenciados. Imagine essa mesma pessoa se imaginar na situação de passar 9 meses esperando e voltar para casa e dizer o que para os amigos, e dizer o que para a sociedade, e receber quem de visita. Eu acho que isso chama atenção pelo seguinte, eu acho que a nossa sociedade, como você citou, vive muito em cima do aspecto imediatista. Por exemplo, isso entra na mídia agora e faz aquela zoada. E aí vive apenas desses elementos superficiais, como se viver bem fosse estar dentro desses aspectos apenas. E o que é que a gente não percebe nisso? É que justamente nós somos chamados, até dentro da visão do que nós acreditamos, como a continuidade do aprendizado do espírito a cada encarnação, é o contrário, ampliar nossa consciência no sentido de percepção desse significado da vida. Né? E como nós atuamos dentro disso. Então, o que é que acontece? A discussão é se libera ou não libera o aborto. Se nós analisarmos dados de Brasília, é descrito que a solicitação das liberações demora de 24 horas a 15 dias para que isso seja liberado. Mais de 5.000 liberações em cima disso. Então, na realidade, esse fato já tem hoje um corpo no qual o que a gente tem de divisão da sociedade enquanto ao seu poder judiciário frente a isso, é de que os pais têm direito. Então, a questão do que a gente está trazendo é de que como é que nós podemos, então, estar trazendo para a sociedade, que eu acho que é o que esse tema chama, a necessidade de sairmos desse imediatismo. A necessidade de reconhecer o status psíquico que você está quanto a lidar com essas adversidades da vida. Para que você possa não estar tomando uma decisão apenas indo com as outras. Mas onde você esteja literalmente ali avaliando o seu caso. Então, eu acho que, por exemplo, que os casais que estivessem convivendo com a realidade de uma gestação de um feto anencéfalo, o que é que a sociedade precisaria dar a ele de suporte para que ele possa fazer uma escolha, certo? Estando o mais aparamentado possível do conhecimento do seu contexto, do que é lidar com aquilo, do que aquilo pode contribuir para ele como pessoa.
independente de ser espírita. É possível detectar na gestação de anencéfalo quando ela representa um risco também para a mãe, doutor? Ou é muito relativo? Porque eu também li que a mãe também corre risco. O que vai se descrever é o seguinte: na gestação da anencéfalo aumenta o risco, alguns riscos maternos, de fato. Aí o que você vai olhar dentro dessa descrição é que aumenta o risco, mas qual é o impacto disso na realidade quando você analisa a expressão de caso levado a termo? De aumentar o risco, aumenta. Mas não é uma situação como um risco direto de vida para a mãe, que isso já está resguardado na nossa legislação, no próprio Código de Ética, onde você... Resguardado até no Livro dos Espíritos. Onde você retiraria, inclusive nele. Aqui está até certo? quem é o pessoal que então, gosta de pegar o livro. Se a ideia da mãe manter a gestação com feto anencéfalo coloca ela em risco de vida, não tem o que ser discutido. Em todas as instâncias do Conselho Federal, da legislação vigente e do Livro dos Espíritos, que é o que a gente toma como elemento orientador, isso já estaria colocado. Mas isso é detectável através de exames? Há algumas situações onde você vai poder o quê? Ter complicações que possam estar levando também a complicações maternas, que são acompanháveis através de exames. E aí o que é que você vai poder perceber? Se isso está ocorrendo, muitas dessas condições são passíveis de controle. Mas se há uma situação que não, a ideia da interrupção já seria evidente. O que é essa discussão de que alguns colegas descrevem como se isso seja um fato da presença de risco, como um fator que tem, então, que definir que você deve interromper a gestação, e outros dizem que não, é porque justamente isso são riscos controláveis. Sim. Agora, quando se estabelece um risco absoluto, aí não. São riscos relativos para que isso aconteça. Por isso que eu acho que é essa necessidade do que a gente precisa olhar. Verdadeiramente, o que é que estamos convivendo quando estamos com a gestação de um ser anencéfalo. Então, para a gente dar uma arrumada aqui na cabeça do nosso amigo internauta, vamos pensar o seguinte: qual é o ponto central que eu vejo aqui, que eu posso compreender? Primeira questão trata-se de uma experiência para o espírito reencarnante ou não. Caso não haja espírito, não há uma experiência para esse espírito reencarnante. Há uma experiência para a família, pai e mãe e até mesmo irmãos, porque já estão todos que estão envolvidos no cenário, digamos, reencarnatório, aquele palco ali. Bom, se a anencefalia ou o estágio de desenvolvimento da deformidade, digamos assim, cerebral, ela não permite que um espírito acople-se àquele corpo, então nós só temos a experiência para a família. Uhum. A família vai viver algum nível de experiência, interrompendo ou não, ela vai ter um tipo de experiência, aquilo vai gerar um aprendizado em algum nível, interrompendo ou não. Se há o espírito, que por exemplo, no caso aqui que a gente trouxe, há um espírito, então nós haveremos de entender de que se o espírito se acoplou a esse corpo aqui e viveu toda a experiência, é porque havia a condição para que esse espírito se acoplasse, mesmo sem a possibilidade de vingar a vida, como a gente fala aqui, vingar, na Bahia a gente fala assim, vingou a vida. Então, nesse caso, para o espírito foi um aprendizado interessante e uma possibilidade de terapêutica perispiritual, que é o que a gente vê, por exemplo, eu me recordo no livro da médium Ivone Pereira, eu não me lembro agora o título do livro, não foi Memória do Suicida, onde um determinado espírito suicida, que ele teve que passar por várias tentativas de reencarnação, ele reencarnava, e poucos meses, não era o caso de anencefalia, eles desencarnavam. Tamanha desorganização perispiritual desse espírito, ele teve umas 3, 4, 5 reencarnações que ele não passava das primeiras semanas, aquilo só para dar uma arrumada no perispírito dele, que tamanho o nível de comprometimento, tamanho, como a gente gosta de falar, tamanho o karma do homem, né? Era tão complicado. Tão brabo, que foram uns 4, 5 reencarnações aí para ele arrumar e conseguir reencarnar. E era um espírito querido, porque a médium Ivone Pereira, como a gente vê no livro Memória do Suicídio, ela também, em encarnações passadas, praticou o suicídio e ela tinha essa temática. E eles eram espíritos que se conheciam, eles estavam nesse processo de querer se reencontrar.
Então, essa experiência no sentido de possibilitar o espírito passar por um tratamento de depuração, até que é o termo usado aqui, perispiritual, isso é válido. E aí a gente vai entender uma necessidade. Agora, se esse comprometimento não permite que o espírito se acople, para o espírito não há experiência alguma, porque na verdade nem existia esse havia o espírito acoplado. Àquele... Então, assim, para ficar claro para o nosso internauta, isso é uma pergunta bem objetiva. Você diria que dentro dessa configuração que o Supremo definiu para permitir esse aborto, do ponto de vista do espírito, na maior parte dos casos, ou até mesmo na totalidade, haverá um espírito, ou você diria que é mais provável de não haver? Para ficar bem claro para o nosso amigo. Claro de anencefalia, nessa gestação não haveria espírito, na grande maioria dos casos. Agora, tem um dado que você traz como desse histórico. Isso. Quando a gente fala em preparação reencarnatória, veja o seguinte, que a cada, então, possibilidade reencarnatória, os espíritos estão atrelados àquilo a depender, lógico, da sua vibração, da sua atração e da possibilidade de crescimento que aquilo dê para ele. Imagine que um casal que já tinha uma estrutura capaz de absorver a possibilidade de uma gestação, mesmo com esse diagnóstico de morte iminente nas próximas horas, e tinha então esse potencial de poder dar a essa trajetória reencarnatória toda essa amorosidade, veja como isso seria rico e não seria desprezado pelos espíritos, no sentido de possibilitar um espírito essa experiência. Agora, como não podemos dizer que todos não teriam, sim, a maioria, então, ou seja, aqueles casos aonde a família tem essa possibilidade de dar esse acolhimento, aquilo você está tendo então um ambiente aonde a própria condição do casal, da família, é um elemento que atrai a possibilidade de ter um espírito ali, vinculado. Okay. Sim. Porque, por exemplo, nesse caso, digamos que fosse anencefalia descrita como CFM, traz a concepção de que deveria ter o direito à interrupção. E, então, iríamos dizer que, nesse caso, não teria espírito. Num contexto de um casal como esse, levando em conta que essa descrição seria verdadeira, ele estaria dentro daquela possibilidade menor de haver um espírito aí, certo? Conectado. Porque, veja que essa experiência foi rica para os pais, mas ela teve todo um contexto de amorosidade e de acolhimento que seria útil para qualquer espírito que estivesse ali presente, utilizando essa energia como elemento reorganizador de ser perispírito. Como ela também deve ter sido extremamente significativa para os que viveram essa experiência, certo? Ou seja, parentes, amigos próximos, que viveram essa possibilidade de alguém vislumbrar um valor da vida independente da sua manutenção junto com o outro, por mais de horas que foi o que essa criança levou de vida. Pois é, do que se depreende, além do calor que está fazendo aqui no estúdio, não é? Mas a gente vai aguentando, porque nós estamos aqui. Você vê que nem sempre as condições são perfeitas e ideais, está vendo aqui? Mas a gente está aqui discutindo esse tema, que é quente, talvez tenha sido isso, né? Esquentou aqui. Tem um dado que eu acho que é interessante, de um caso nos Estados Unidos, de uma menina que a mãe ganhou o direito no Supremo Tribunal de manter ela sob respiração artificial, Sim. certo? E ela conseguiu manter 30 meses e depois morreu. Aí alguém diz assim, mas morreu do mesmo jeito. Mas para aquela mãe, veja que experiência foi essa de brigar com tudo. Foi ao Supremo para isso. Então, na realidade, esse aprendizado, como está descrevendo aí, quando alguém é capaz de gerar essa energia de luta pela vida, por isso que é dar o direito e não a obrigação de ter que interromper ou não. Então não vamos encerrar essa discussão, não. Agora quem quer fazer uma pergunta sou eu. E nesse caso, doutor Fernando, também não é egoísmo dessa mãe que talvez lute a todo custo para manter uma vida que não é viável? O que é essa criança que viveu 30 meses, o que ela levou disso tudo? Lá. Será que não é egoísmo meu, enquanto ser humano, perceber que isso não é viável, que essa criança não... O que ela está sentindo? Será que não sou eu, por egoísmo, por vaidade, que estou querendo manter aquilo ali? Tem um aspecto, Falou do instinto maternal. Aspecto nosso que eu acho interessante. Como é difícil para nós rompermos determinados paradigmas. Estávamos analisando essa possibilidade sobre o paradigma, ou seja, sobre o prisma da existência de um nível de percepção de vida independente da estrutura do corpo.
E é justamente baseado nisso que os espíritos estão defendendo que não deva ser aprovado a lei que regulamenta a possibilidade de aborto nesses casos. Isso. E veja só, agora quando você me faz essa pergunta onde você diz se ela não está sendo egoísta porque aquilo ali não tem possibilidade de vida, você está assumindo de novo o paradigma de que diz que isso deve ser legal e liberado porque a vida só é vida levando o aspecto físico. E não o prisma que a gente está olhando, que é a ruptura do paradigma. Mas a gente não está impondo um sofrimento a essa criança? Não, vamos lá. A ruptura do paradigma da vida física. O que é que acontece? Digamos que nessa criança de 30 meses vamos trazer para um caso que a ciência diz que seria possível, merocrania, certo? Que havia então um cérebro rudimentar. Naquele caso, o que é que a gente vai estar vendo? O que é que aquela mãe está brigando pelaquela criança? Ela está doando naquele momento algum sentimento negativo? Ela está desejando a tortura, o sofrimento? Não. Ela está lhe doando dos sentimentos mais primários da vida. Então, ela não pode estar em nada prejudicando aquela criança. Em nada. A não ser que a gente agora volte a entrar no paradigma da visão da vida apenas enquanto existência de um corpo material. Mas é esse o meu questionamento. Essa criança não está sentindo dor? Essa criança, ela tem essa percepção do carinho? Ela sente a pele dela, consegue sentir o toque dessa mãe? Ela consegue distinguir entre dia, noite? Qual é o que essa criança leva disso? Vamos trabalhar dentro de que paradigma? O paradigma espírita, de que a vida preexiste antes do corpo, certo? Ou vamos trabalhar em cima do paradigma material, de que o que chamamos de vida é algo atrelado apenas à existência desse corpo. Se você trabalhar em cima dentro do paradigma material, a depender do nível de formação rudimentar do cérebro que ela tem, ela pode estar sentindo dor, inclusive, certo? Agora, se você então sair desse paradigma, porque dentro desse paradigma você vai ter que concordar que se estamos absorvendo o paradigma material, aonde no paradigma material a ausência de desenvolvimento dos hemisférios cerebrais e de córtex cerebral seria morte, como a gente faz para desligar os aparelhos, que em cima disso alguns amarram, estaria decidido. Aquilo já é um ser morto. Agora, se nós estamos abraçando essa possibilidade do paradigma espírita, de que o espírito preexiste, naquele momento, se, digamos, por estar ali entubado, esteja sofrendo pelo aquele desconforto, o que é maior? O amor de alguém que luta até as últimas instâncias pela vida daquele ser, ou o contrário, aqueles aspectos físicos ali presentes, como nós, por exemplo, descrevemos que em muitos casos desses pacientes de UTI, o espírito está desligado já do sofrimento do corpo. Ele está conectado àquilo que existe ali, dentro da psicosfera das pessoas envolvidas, com aquela questão da vida dele. Então, nesse caso, por exemplo, é isso que a gente precisa estar entendendo. Que paradigma nós estamos abraçando? Exatamente. E eu acho que é nesse ponto aonde o movimento espírita precisaria se prender. Certo? Estamos absorvendo o quê? Não é defender se aborta ou se não aborta. Qual é o paradigma que a gente está olhando? Porque isso serviria para nos alavancar para a mudança de postura quanto à vida, e não quanto apenas à questão do serenencéfalo. Então, André, esse aqui é o ponto. Se a gente tem um olhar espiritual sobre essa questão, se a gente percebe dentro de uma ótica espiritual, então a experiência ela se amplia. É possível que a gente enxergue essa questão de uma maneira muito mais rica e muito mais ampla. Esse é o ponto e essa é a contribuição, por exemplo, do movimento espírita e do saber espírita a esse momento. Nós percebemos que nesse momento em que a gente está discutindo essa possibilidade de aborto ou não aborto, nós, na verdade, estamos discutindo a possibilidade de uma experiência para um ser espiritual. Como você mesmo disse, às vezes a gente enquadra essa experiência dentro de uma possibilidade de perfeição, como se a gente só pudesse aprender com aquilo que é bom e que é belo, ou se só funcionasse as coisas quando tivesse toda arrumadinha. Mas o caos também ensina muito, e viver uma experiência dessa, tanto do ponto de vista para a família, quanto para o espírito reencarnante, seja em quaisquer condição, ela permite esse aprendizado. Então, eu acho que esse é o ponto central e de tudo que você falou, Fernando, aqui, eu tiraria esse eixo, né? Há muitas questões que foram levantadas aqui, há toda essa questão que você trouxe da sociedade, do aborto que já está acontecendo de fato e que, na verdade,
isso aí não vai mudar muita coisa, porque já está se fazendo os abortos a cada 3, independente de lei aprovar ou não. Existem questões filosóficas mais abrangentes, até do ponto de vista do que já ocorre hoje na sociedade. Agora, o olhar espiritual, o ponto de vista do espírito, essa é a chave da discussão, e que, de alguma forma, a gente espera que a gente possa ter trazido esse paradigma aqui para você, amiga e amigo, que ouviu, participou, assistiu o nosso programa, e que você possa ter esses elementos para poder organizar. Observe que a gente não quis fechar nem um ponto, nem trazer um julgamento final, porque a complexidade da vida não nos permite, muitas vezes, a gente fechar questões assim, isso é certo, isso é errado, é muito complicado. Agora, o ponto é, a experiência, seja ela dolorosa ou não, para o espírito, ela deve ser considerada sempre como uma possibilidade de aprendizado. Então, uma gestação que ocorre com esse nível de problemática traz, se há possibilidade para o espírito estar ali acoplado, que se prossiga e deixe a vida e a sabedoria da vida realmente tomar o curso e ensinar esses protagonistas dessa grande peça, desse grande drama, da forma como tem que ser ensinado. Se não há, pelo menos para a família, há um nível de experiência de aprendizado interessante. Então, essa é a ideia que a gente quer deixar para você, esse é o pensamento, a reflexão, e que, de alguma forma, a gente não esgota a questão aqui, fica muito claro. Não. Mas mais colocamos uma luz, e que isso possa lhe ajudar a entender melhor o tema. É o que a gente deseja. Até a próxima. Fernando? Ok.